E a gente agora continua falando de vacinação, mas dessa vez da vacinação de adolescentes. A gente acabou de ver aí a vacinação avançando. Em Pouso Alegre já foi então anunciado a imunização para pessoas de 18 anos e a expectativa é da aplicação da dose de reforço em idosos e também da vacinação em adolescentes. Nesta semana, o Ministério da Saúde publicou uma orientação suspendendo, então, a vacinação em adolescentes sem comorbidades, mas a Anvisa comunicou que é favorável à vacinação desse público. Então, muita gente ficou confusa se vai ocorrer, se não vai ocorrer a vacinação de adolescentes. Para falar sobre isso, então, a gente conversa agora ao vivo com o professor de Epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, o Sinésio Inácio da Silva Júnior, para comentar a respeito da vacinação em adolescentes. Boa noite, professor. Como que está essa situação? Explica para a gente se vai ou não vai acontecer a vacinação de adolescentes. Boa noite, Gabriela. Boa noite a quem nos acompanha. Pois é, se criou uma grande expectativa, positiva em os jovens, os adolescentes, os pais, desses adolescentes esperarem a vez deles. E aí houve essa suspensão por parte do Ministério da Saúde, essa orientação, e que tem por trás, embora o Ministério tenha falado alguns motivos, confundir um pouco as pessoas, mas de fato uma restrição de doses de vacina. A vacina, especialmente a Pfizer, que já está autorizada para uso nos adolescentes, porque é uma vacina que já tem na sua bula essa recomendação, porque os estudos que a desenvolveram já mostraram essa segurança. Então, quanto à segurança da vacina no adolescente, não tem preocupação. O risco de um adolescente ter complicações de uma Covid, ele é muito mais preocupante do que qualquer reação, mesmo uma mais séria, provocada pela vacina. Ela é segura. Agora, para a gente avançar, como você tocou num ponto importante aí, Gabriela, na dose de reforço dos mais idosos, aí já complica as doses que são disponibilizadas pelo Ministério. Então, nesse momento, resumindo e entendendo, a vacinação dos adolescentes, ela é segura, porém, nós não estamos com doses suficientes para fazer avançar essa dose de reforço nos mais idosos e vacinar a contento os adolescentes. E só para o pessoal ter uma ideia do risco. Eu vou falar um número aqui que vocês não vão ouvir errado, não. Diminuiu muito o risco de morte das pessoas já vacinadas, dos idosos e de todos. Mas ainda agora, em agosto, em Minas Gerais, uma pessoa idosa com 60 anos ou mais, comparando com aquelas de 10 a 19, ela tem 1.068 vezes mais risco de morte do que um adolescente de 10 a 19. Se você pegar uma pessoa de 80 anos ou mais, vocês não vão ouvir errado, não. Ela tem 2.670 vezes mais risco de morte do que a de um adolescente. Então dá para a gente se convencer que a prioridade é salvar essas vidas, mas acelerarmos o máximo essa retomada com os adolescentes, sim. Inclusive, professor, nessa semana, então, o governo de Minas anunciou, então, aí um redirecionamento, das doses da Coronavac justamente para concluir a vacinação do público adulto e iniciar desses novos públicos. Exatamente. Então, nós temos o aspecto da dose de reforço, que é a chamada terceira dose, a não ser quem se vacinou com a Janssen, que é dose única, e temos ainda que avançar na segunda dose daquelas pessoas que só tomaram a primeira. Então, existe essa prudência que é correta. É importante, novamente, tranquilizar os adolescentes e as famílias, porque existe o risco? Sim, existe o risco de contrair a doença, mas até que chegue a vacina até eles, que a gente continue, especialmente, usando as máscaras. E não podemos esquecer das crianças, Então, agora, por uma questão de precaução, o desenvolvimento das vacinas focou, no caso da Pfizer, estudos com adolescentes, então se tem essa segurança. Mas as crianças de 0 a 9 anos, elas têm hoje o dobro de risco de morte por Covid, ele é baixo. Comparando um com o outro, ela tem o dobro em relação aos adolescentes. Então, nós temos que fazer esforços estratégicos e o governo de Minas, nesse sentido, não está errado, não.
Certo, professor. E a gente tem visto, né? A gente viu aí Pouso Alegre agora há pouco já anunciando a vacinação de jovens de 18 anos. Outras cidades da região também já anunciaram a imunização desse público. Então, a expectativa é que a imunização avance ainda mais e que em breve, então, todas as cidades possam começar a imunizar os idosos com essa dose de reforço. Exatamente. E essa imunização com a dose de reforço, é bom lembrar, senão as pessoas, né, ficam com uma expectativa natural, não estão me negando a dose de reforço, não estão chamando. Ela é, claro, para aquelas pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. Claro que os primeiros a tomarem, né, as vacinas, no caso os idosos de mais idade, e pessoas, né, com comorbidades de mais risco, elas já passaram desse prazo, então poderiam tomar a dose de reforço. Mas é preciso entender, a dose de reforço ela é dada pelo menos a partir de 6 meses depois da segunda dose. E todos nós, afinal, teremos que chegar lá para tomar a dose de reforço, mas antes de tudo, tomarmos a segunda dose. E professor, falando agora um pouco sobre a pandemia, né? Vocês fazem um estudo semanal com os indicadores da Covid aqui no sul de Minas. Já é possível observar alguma mudança nesses indicadores por causa da circulação da variante Delta? Explica pra gente como que está a situação da pandemia na nossa região. Esse é um assunto, sem dúvida, né, que é grande preocupação de todo mundo, né, Gabriela? E aí o que acontece? Nós temos visto os indicadores, quando a gente fala em indicadores, né, novos casos, novas internações, novos óbitos, oscilarem com uma predominância de um avanço positivo, de redução. Mas, por exemplo, olha lá, a regional de Pouso Alegre, que naturalmente a cidade de Pouso Alegre pertence e cedia essa regional de saúde, hoje exatamente ela oscilou de novo uma tendência de crescimento em novos casos. Se a gente pegar Minas Gerais, que vinha, estado como um todo, numa decrescente de novos casos, em todo, no estado de Minas Gerais, voltou-se a uma situação de estabilidade, puxada por quem? Por já quase 10 dias de tendência de crescimento de novos casos na região centro, Belo Horizonte, cidades da grande metrópole Belo Horizonte, região centro do estado que é a mais populosa, e a região oeste também já 3, 4 dias com tendência de crescimento. Em Belo Horizonte, por exemplo, a variante Delta já é 56%. O restante é a gama, com algumas outras aí de menos importância. Então, nós estamos na expectativa em relação a esses números e o resultado da grande circulação de pessoas que se facilitou tranquilamente, né, uma maior circulação da variante Delta, proporcionada pelo feriadão do 7 de setembro. Esses números ainda vão estar, se a gente vai ter um grande aumento ou não, o que aumento vamos ter, para serem observados do fim dessa semana para o começo da próxima. E continuando então aí, né, professor, com todos os cuidados, visto que essa nova variante ela é mais contagiosa, é necessário redobrar então a atenção, mesmo com o avanço da vacinação. Sem dúvida, essa variante, para o pessoal entender, né, ela é mais transmissível. Então, uma pessoa, por exemplo, com a variante gama, ela transmitia para 2, 3, numa média. Com a variante delta, isso vai para 4, 6. Então, vamos imaginar assim, né? A pessoa recebia uma carga de 10 vírus, um exemplo. E aí, 2 desses 10 vírus conseguiam entrar na pessoa. Agora, a pessoa pode receber uma carga, metade disso, tipo 5 vírus, né? Dando em números, né? Só que 5 vírus sozinho não seria suficiente. Mas uma carga viral, por exemplo, de 5, e vão entrar 2, 3. Então, a partir de uma carga viral menor, você faz a mesma infecção. Daí que o uso não correto das máscaras favorece muito isso. Pessoas, inclusive, muito próximas, né? Com o uso incorreto da máscara ou sem máscara, mesmo em ambiente aberto, com a variante Delta, é possível, em grau maior de probabilidade, o contágio. E a grande especialização que a Delta teve, né? Ela se especializou em resistir mais às defesas provocadas por quem já teve a doença e por quem já foi vacinado. Então, essa é a nossa preocupação. Se nós vamos ter o mesmo impacto que os outros países, como Reino Unido, Israel, tiveram, nós vamos ver, porque eles não tiveram também uma grande circulação da variante gama como a gente teve. Só que é uma especulação, o quê? Nós estaríamos um pouco mais protegidos, porque já nos contagiamos muito com a gama, fica uma incógnita, portanto, temos que ter muita prudência.
Professor, muito obrigada por todos os esclarecimentos e informações a respeito da pandemia aqui na nossa região. Eu que agradeço, Gabriela, a oportunidade, né? Estamos sempre à disposição. Esse é um esforço conjunto de todos nós e só coletivamente vamos vencer um desafio que é coletivo, uma pandemia.